O salto incerto em direção ao novo e a memória impregnada de passado são os ingredientes dos filmes do Curta em Cena de hoje. O programa vai refletir sobre as mudanças que acontecem em nossas vidas, a partir dos curtas Brócolis, de Valentina Homem, e Algo do que Fica, de Benedito Ferreira. Olá! O programa de hoje aborda as mudanças e transformações que ocorrem nas nossas vidas, levando em conta o apego às memórias. E hoje a gente trouxe o estúdio para uma sala de projeção de cinema, onde eu vou conversar com a Valentina Homem, que é a diretora e roteirista do filme Brócolis. Valentina, muito obrigada pela sua presença aqui no Curta em Cena. Obrigada. Conta pra gente um pouco como que foi o processo de produção do Brócolis. O Brócolis é um filme que teve um processo curioso, assim, porque, na verdade, eu me mudei para os Estados Unidos em 2012 para fazer um curso de cinema e eu tinha uma trajetória de documentário antes de ir. Já estava trabalhando com cinema, com audiovisual há alguns anos, mas bastante focada em documentário. Minha pesquisa teórica também tinha a ver com documentário. E eu tive esse desafio de fazer um curta de ficção dentro do curso, né, dentro do mestrado. E, na verdade, ele foi sendo construído ao longo desse meu primeiro semestre lá, ao longo de uns 3 meses e meio, 4 meses. Então, eu acho que ele fala muito disso, desse processo de transição, de chegada, de transformação. Ele tem a ver com a transformação, ele tem a ver com estar num entre, assim, entre um passado que, de certa forma, eu tinha abandonado, de uma vida, de uma trajetória, e um começo de um novo estágio da minha vida. E ele foi sendo construído ao longo dos meses em função de exercícios que eu tinha que fazer para uma determinada aula de fotografia. Era a primeira vez que eu filmava em película. Então, na medida em que eu fui construindo essas imagens que eram como se fossem cápsulas que tinham a ver com esses exercícios, eu decidi juntar essas camadas num roteiro que conta a história de uma menina, de uma mulher que se muda para os Estados Unidos também. Coincidentemente, nesse mesmo período que eu mudei para os Estados Unidos, a minha melhor amiga de muitos anos, minha comadre, que é a Fernanda, que é a atriz do filme, também se mudou. A gente, inclusive, foi para lá no mesmo voo. E ela deixou uma filha aqui de 5 anos. Então, na verdade, a experiência da personagem principal de Brócolis, da Noa, é uma interseção entre as nossas duas experiências. Então, ele realmente acontece nessa interseção entre duas pessoas, que sou eu e Fernanda, vivendo uma experiência de ausência, de perda, de transformação. E, ao mesmo tempo, ele fala sobre esse presente que é informado permanentemente por camadas de memória e de sonho. Great. Okay, so other than the deposit, the last one just says no children under 11 in the apartment, but that shouldn't be a problem. Tommy, what did you say about children? Oh, yeah. New York City has laws about children living in apartments. There have to be bars on the windows and some other rules. Yeah. So you ready to sign the lease? Eu imagino que algumas escolhas estéticas que você fez derivam das experimentações que você estava fazendo por causa do curso. Mas a gente tem um filme que ele é em preto e branco, você usou equipamentos diferentes nas filmagens de memória e nas filmagens do tempo atual. E eu queria que você comentasse um pouco essas escolhas. Na verdade, o filme ele tem, de fato, algumas referências, assim, né? Como ele foi construído
como uma espécie de mosaico, né? Os elementos narrativos, essas camadas, elas foram sendo construídas ao longo de um tempo bastante largo. E o filme, o roteiro, ele não nasce antes das imagens, ele é construído um pouco a partir das imagens que eu fui criando. Ele tem uma referência, uma das referências principais para algumas imagens é o Edward Hopper, um pintor americano que sempre foi uma referência para mim bastante forte, como eu estava num processo de entender iluminação em cinema, pensar a luz, e no uso da película também. E também o Hopper, ele tem um trabalho muito profundo retratando mulheres sozinhas. Só que os quadros dele são coloridos, né? E a escolha por fazer o filme preto e branco, eu acho que tem a ver com distanciar o filme mesmo de uma realidade factual, assim. Também tem a ver com com as experimentações, porque todas as primeiras imagens que eu fiz, que são da camada de sonho, que são as camadas do bambolê e a cena do anjo, foram feitas com a Bolex. Elas foram preto e branco. E aí, por realmente uma opção de manter manter essa estética, a gente decidiu filmar preto e branco, apesar de ter essa referência do Hopper, que seria colorido, mas se mantém a referência de luz. Da luz, é uma luz que tem a ver com isso, uma luz que invade o espaço interior da casa, assim. E eu acho que tem a ver também com esse momento da menina, dessa mulher dentro dessa casa, passando por um processo de transformação, de uma identidade que está se constituindo ali naquele momento. Acho que a gente vê ela passando, vivendo essa constituição de identidade, e é uma luz que invade o espaço interior como se fosse a própria interioridade dela. Eu vejo a luz do Hopper muito nesse lugar. Sorry. Did you find what you're looking for? I wasn't looking for anything. I was seeing if my clothes will all fit in a suitcase. Oh, yeah. Yeah. So, did you sign the lease yet? No. Let's do it. Done. Yeah. Great. Yeah. Well, I really hope you enjoy your time here. I'm sure I will. I love here. Yeah. Thank you. And congratulations on the audition. That's really great. Yeah, it's great. Yeah. I still can't believe it. Really, it's wonderful for me. Thank you. Well, I gotta get going, but I will call you next week about getting the clothes. Você fez uma escolha, inclusive, no filme, de focalizar totalmente nesse entre, né? Você dá muito poucas coisas a respeito de onde essa mulher saiu e para onde que ela está indo, por que ela está nessa situação. Eu queria que você falasse um pouco por que essa escolha de cortar tanto esse antes e esse depois. Como documentarista e pensando muito no fazer documental, acho que o fazer documental ele é uma prática que para mim está muito atrelada ao presente, assim, ao estar. A minha investigação sobre documentário e o que eu procuro fazer na minha prática documental está muito vinculado a uma ideia de performatividade. E a performatividade, ela tem a ver com isso, ela tem a ver com esse entre, ela tem a ver com o ato, com o que acontece no momento presente. E por mais que isso esteja, de fato, sempre informado por quem nós somos, pela nossa história, pela nossa identidade, na verdade, é uma existência que ela se concretiza no ato mesmo, assim, na concretude do presente. E eu acho que, no final das contas, eu queria que o filme falasse sobre isso. Eu não queria dar explicações, porque eu acho que era importante que o espectador, que a pessoa que visse, independente da trajetória, pudesse se projetar nesse entre. Acho que o entre, ele permite, ele dá espaço para que quem vê se projete ali. Então, eu acho que o filme, da maneira como ele foi construído, acaba que ele dá muita margem para se falar sobre luto. E, assim, eu não nego isso, eu acho que isso está no filme de uma maneira ou de outra. Então, assim, por mais que
não, nem na minha história, nem na história de Fernanda, tem havido uma perda de uma criança, né, que eu acho que isso, às vezes, é uma interpretação bastante recorrente do filme. E eu nunca digo, não foi isso que aconteceu, porque eu acho que não cabe a mim, sabe? Eu construí um filme para que ele esteja aberto às interpretações. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem um luto, sim. Eu tenho um amigo que, enfim, que viu o filme e ele falou, para mim é um filme sobre a perda da infância, sabe? E que eu acho que tem a ver muito com o momento que eu estava vivendo lá, com uma passagem, uma transição, apesar de eu já ser adulta quando eu estava fazendo o filme, na verdade, mas é um momento de transição de momento de vida e que tem a ver com uma perda. Então, assim, não deixa de ter a ver com luto, apesar de não ser um luto diretamente relacionado com a morte. Mas eu acho que esse filme, enfim, ele fala de uma morte muito mais simbólica do que uma morte concreta. A gente tem uma falsa impressão de que as memórias, elas são retratos fiéis dos momentos que a gente viveu. E o seu filme, ele traz um pouco essas memórias justapostas com momentos que são totalmente oníricos e com o momento real do agora. Você acha que isso ajuda a abalar um pouco isso também? Mostrar como que as memórias, elas estão construídas pelos nossos afetos e que, por causa disso, não necessariamente elas são tão fiéis àquele momento do agora, quando elas foram construídas. O meu trabalho, ele em geral, ele tá muito relacionado a isso, assim. Meu trabalho, todos os meus filmes, eu acho que eles falam disso, assim. Eu tenho uma obsessão com a memória e no registro. O registro como o registro da imagem e também o registro em texto ou em foto. Pode parecer até um pouco redundante, mas como uma forma de aprisionamento do tempo, assim, de colonização da passagem do tempo. Eu acho que o Brócolis, para mim, ele... Não sei se soa um pouco ingênuo falar isso, mas é a realização da passagem do tempo. É como se, de alguma maneira, eu estivesse ali falando de se dar conta da passagem do tempo, né? Porque a gente vive muitas vezes num processo de ser atropelada pelo tempo. E aí eu acho que o Brócolis, ele é quase como um gesto de resistência à passagem do tempo, sabe? E de apropriação dessa passagem, dessa transformação. E eu acho que meu trabalho, a partir do Brócolis, ele começou a ser pautado muito por isso, assim, por uma obsessão em colonizar a passagem do tempo, em como eu posso me apropriar disso, não simplesmente me tornar refém da passagem do tempo. Então, assim, realmente tem muito a ver com isso. Valentina, obrigada pela sua presença aqui no Curta em Cena. E agora a gente vai para um breve intervalo, mas antes você fica com mais um trecho do filme Brócolis, de Valentina Homem. E na volta, a gente vai conversar com Benedito Ferreira, autor do curta Algo do que Fica. Até já!
Curta em Cena está de volta e o programa de hoje é dedicado às mudanças que acontecem na nossa vida, tanto as mais aparentes quanto as mais subjetivas. E agora a gente vai conferir uma entrevista com o Benedito Ferreira, diretor do curta Algo do que Fica, que fala sobre uma família que está se mudando da casa onde vive ao lado do local do acidente com o Césio, em Goiânia. O filme Algo do que Fica, ele nasceu a partir das minhas investigações no centro de Goiânia. Eu sou morador do centro de Goiânia e o acidente com o Césio 137 aconteceu no centro da cidade. Eu moro muito próximo ao lote onde a cápsula foi parcialmente aberta e isso sempre foi muito curioso, eu sempre quis acompanhar de perto essa história. A questão do Césio, ela sempre esteve no meu radar criativo, então eu encontrei um momento interessante para poder pensar toda essa dinâmica, quando eu me vi ali observando os meus vizinhos, observando as pessoas que cruzam o lote do Césio, as pessoas que passam por aquela rua, a Rua 57, no centro da cidade. Observando essas pessoas, eu pensei, eu acho que eu quero contar uma história que pensa esse acidente com os olhos de 2017, 2018, uma Goiânia atual refletindo sobre algo que está marcado aqui na nossa história, como povo goianiense e como povo brasileiro. Essa história é muito triste e eu quis pensar como é que nós, hoje, nos relacionamos com essa tragédia. Essas placas aqui, a Larissa teve a ideia, eu vou explicar para vocês o que é. Toma aqui da sua esse lugar. Deixa eu ficar com aí. Não fica de lado. Tem duas letras, você viu? Beleza, isso aí. E a minha? Você vai ficar de fora. Troca as duas, tá errado. Isso. Tá vendo? É Césio. 5 letras. Você vai ficar de fora. Mas ela pode ficar na máquina de fumaça, melhor. Não, mãe, na Gente, não fico não, eu quero dançar. Larissa, por favor. E se a gente colocar um ponto de interrogação na Janaína, será que não dá pra colocar a dança? Interrogação? É, só pra incluir ela. Não tem nada a ver, não tem sentido. Não tem nada a ver. Foi uma ideia. Imprime outro S desse aqui e coloca tudo no plural. Isso. Césios. Vira a placa. Césios mortos. É uma ideia. É uma ideia boa. Faz Eu sentido. gostei, hein? Você pode imprimir isso pra gente? Que aí a Janaína já entra no site. Amanhã eu posso. Olha, tem uma house aqui pertinho. Gente, hoje eu não posso, amanhã eu vou trazer. Tá bom, tranquilo. A história do Césio 137, ela é pouco abordada na sala de aula, nas escolas aqui em Goiânia. Então, para mim, existe uma lacuna entre o que é dito sobre isso, o discurso oficial, as fontes. Então, para constituir esse roteiro, eu observei essas pessoas, entrevistei algumas delas e comecei a pensar também de que maneira eu me relaciono com essa história para a construção dos meus personagens. Comecei a pesquisar uma série de documentários que tratam desse tema, conversei com antropólogos, fui através das fontes oficiais do governo, conversei também com algumas vítimas para poder elaborar o meu primeiro caderno ali de referências mesmo da história. Então eu comecei a escrever o roteiro tendo isso como um primeiro olhar e fui agregando muito esse sentimento do que sobrou mesmo da história. Coisas que eu sentia quando eu visitava o lote, quando eu observava aquele lugar. O lote do acidente do Césio 137 no centro de Goiânia, ele não tem nenhuma identificação que conta que ali a cápsula foi parcialmente aberta. Não há nenhuma placa ou dos moradores ou do governo dizendo que ali é o local exato. O que a gente tem são pichações, são grafites que a população fez ali para poder identificar o espaço e fazer com que a gente sempre se lembre dessa história. Deve ter uma subidinha aí, ó. Precisa pressa, não.
Olha o degrau. Quando eu e minha equipe nós nos reunimos para pensar a estética desse filme, a gente tinha muito em mente alguns dos depoimentos colhidos ainda na fase de pré-produção. Muitos desses depoimentos falavam da questão do tempo, né? Pensavam o futuro, o que é ser contaminado, irradiado com césio, e pensar um futuro. Quanto tempo essas vítimas durariam? Qual é o tempo de vida dessas vítimas? Muitas sofreram danos horríveis, né? Ficaram sem suas casas, perderam familiares. Então o tempo é uma marca importante do filme. Para que eu conseguisse ali no filme revelar esse tempo ou trazer ele à tona, a gente optou pela câmera estática, que observa de maneira afastada a ação, e optar por esse caminho, né, de observar essa câmera estática, quase um plano por sequência, por cena. Essa escolha tem muito a ver também com um desejo meu inicial ali de pensar essas figuras humanas se relacionando com o espaço. Eu acho que a câmera estática é como se fosse um quadro em que esses personagens podem dançar, sair de quadro, brincar com extracampo, entrar, sair. E isso era muito importante para mim porque nós trabalhamos muito com improviso. Há uma coisa curiosa também no filme que a gente opta por essa câmera estática também para condensar e para aglutinar, para criar montanhas de objetos que vão sendo acumulados ao longo do filme. A gente tem muitos objetos no quadro, ocupando o quadro cinematográfico ali, criando montanhas de objetos, mais ou menos essa ideia de lixo que vai sendo acumulado e tal. Para mim era muito importante pensar essa casa. A casa no filme é o lugar em que esses personagens se mostram, se escondem, se mostram, se escondem. Então é um lugar em que eles podem assumir posturas, questionar essas próprias posturas. Então ali a casa, ao mesmo tempo em que ela serve para mostrar esse cotidiano dos personagens, é também um lugar em que eles querem deixar, eles precisam deixar aquele lugar. O filme brinca muito com a questão desse espaço. Então, uma maneira que eu escolhi com a minha equipe foi optar por uma câmera estática e que deixa a duração do tempo acontecer. Os atores podem experimentar esse tempo em cena. O acidente com o Césio 137, ele não apenas assombra as pessoas que tiveram contato direto com o Césio 137, mas ele assombra também as outras gerações. É um tema, né? É uma questão de saúde pública, é uma questão de discriminação, é um debate antropológico em torno dessas vítimas. Tudo isso precisa ser debatido, comentado. Nós precisamos falar sobre isso cada vez mais, porque ainda há vítimas reivindicando seus direitos, precisando ser ressarcidas pelo Estado de Goiás. Então, cada vez mais que a gente fala sobre isso, mais o debate ganha forma, toma corpo, e essas pessoas conseguem encontrar em um lugar para se manifestarem, para reivindicarem seus lugares, para serem menos discriminadas. É muito importante falar sobre isso, e o cinema é uma das ferramentas que eu encontrei para tocar nesse assunto. O Curta em Cena de hoje fica por aqui, mas você pode conferir os extras das entrevistas no nosso site. Até semana que vem. Tchau!